Ah, currículo é coisa ultrapassada, não existe mais aquela coisa estruturadinha no papel, com frase bonitinha no final. Será mesmo? Na verdade, o que aconteceu é que mudou-se a forma de apresentar os currículos. Então, se você quer avaliar o seu currículo, se você está procurando fazer um currículo e ainda está em dúvida, fica conosco na aula de hoje, principalmente fica até o final, porque eu vou falar para você algumas coisas que de fato não pode ter no teu currículo, que são erros grotescos e que dessa vez vai ficar muito claro e o seu currículo vai ficar aqui, ó, uma maravilha. Então, vem com a gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, uma alegria receber você aqui na nossa sala virtual. Eu sou o Tom Trindade e é com muita alegria e muito respeito que nós trazemos conteúdo para você aqui sem nenhuma enrolação. Então, aproveita para se inscrever para receber os diversos conteúdos, ativando o sininho aí para ser notificado. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante e que está se perdendo um pouco o valor, não porque o mercado deixou de valorizar, mas porque mudou-se um pouco a forma de apresentar os currículos e as pessoas não estão acompanhando isso. Hoje eu sou gestor de área numa empresa, então já recebi alguns currículos, converso com outros gestores que recebem currículos e de fato apresento a grande dificuldade que é traduzir as informações e principalmente de encontrar a informação que se procura. Então para isso é muito importante prestar atenção naquilo que vamos apresentar sobre currículo, que é o currículo vitae também, é muito conhecido aqui nos dias de hoje. Então, dentro de um currículo, o que precisa ter, o que preciso me preocupar, como precisamos traduzir isso em informação para que fique claro para o RH, para a pessoa que está lendo e quer saber como integrar aquele currículo para a vaga que está sendo concorrida, pretendida. Então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é a questão do layout. O que é o layout? É a máscara, é a apresentação que eu faço do meu currículo. Hoje o currículo trabalha muito mais forte de uma forma digital, apresentando por e-mail, colocando isso no portal de uma empresa. Então, quando geralmente é no portal de uma empresa, não me preocupo tanto com layout, mas quando eu vou enviar isso por e-mail, por exemplo, para uma empresa, me cadastrar lá no e-mail, vai anexo, o layout é muito importante. Então, não posso ter aquela coisa bagunçada, não posso ter aquela coisa que não dá para entender onde começa, onde termina, onde sai a informação-chave. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. E aqui eu já quero deixar uma dica para você quanto à questão do layout, para você dar uma olhada no aplicativo Canva, tá? Então no Canva você baixa ele gratuitamente, na versão gratuita. Ele já tem lá uma parte de currículos, onde você tem lá diversos layouts que são muito bons, muito atrativos, muito objetivo quanto à forma de estruturar as informações. Então convido você a dar uma olhada lá. Vou deixar o link aqui também do aplicativo aqui embaixo, do site também, né, aqui embaixo, aqui na descrição, para você acessar e depois percorrer aí e encontrar ali já uma forma pré-moldada de currículo. Então layout é muito importante, se preocupe com isso, veja o que o mercado está aplicando e principalmente a forma que mais te atrai, por exemplo, que vamos encontrar aqui nesse aplicativo. Tendo já o layout montado em mãos, nós vamos então priorizar as informações. Para priorizar as informações, é muito importante que você saiba primeiro, dentro do possível, qual é a vaga que você está concorrendo. Vamos supor, se você está concorrendo a uma vaga na área de vendas, por exemplo, de uma empresa que é do ramo químico, vamos supor que você vai vender algum produto que é do ramo químico, não faz sentido, por exemplo, você colocar lá a informação de uma área que você trabalhou que não tem relevância com isso. Ou seja, eu vou trabalhar com vendas no ramo químico, eu vou colocar lá no meu currículo com um destaque enorme, por exemplo, que eu trabalhava como repositor de supermercado. Não estou falando que não tem relevância, de repente isso é a sua última informação. Mas o que eu quero dizer, de repente você tem outras formações ou outras experiências até mesmo que tem mais impacto direto. Então essas informações você destaca mais, você coloca primeiro. Então isso é priorizar a informação para que o seu currículo não fique inchado de informação que de repente não tem impacto ou não tem relevância para aquele processo que você está concorrendo. Então, quando fala de priorizar informações
antes de colocar a informação no currículo para aquela vaga, faça de fato uma reflexão das informações, da formação que você tem, da experiência que você adquiriu durante a tua vida de trabalho para colocar ali de fato isso no teu currículo. Depois disso, isso também impacta direto também na questão do tamanho do seu currículo. Quando nós vamos enviar um currículo que ele não está ali na base de dados, por exemplo, já direto de uma empresa, ou seja, eu não estou preenchendo ele diretamente num site ou num portal de uma empresa, eu estou formatando ele e vou enviá-lo para uma empresa no e-mail, em anexo, por exemplo, o tamanho ele é importante sim. Então, dentro do possível, o quanto couber numa página, maravilha, porque às vezes eu penso, eu estou enviando um currículo para a empresa, mas de repente para aquela vaga a empresa está ali analisando 50, 100, até 200, 300 currículos dependendo do lugar, da vaga, do tamanho da empresa que eu estou ali enviando o meu currículo. Então, é importante ser sucinto, é importante ser objetivo, é importante que as informações mais relevantes estejam destacadas para que isso de fato pulse no olhar do RH da pessoa que está lendo aquele currículo e colete com rapidez a informação necessária. Então, se eu tenho ali um currículo com 3, 4, 5 páginas, isso vai ficar cansativo, principalmente se as informações relevantes não estiverem destacadas. Também é importante, antes de enviar o meu currículo, fazer uma revisão. Leia a informação com calma, leia a sequência, leia sobre a vaga que você está concorrendo. Então, é normal, geralmente, as vagas terem ali pré-requisitos. Será que os pré-requisitos da vaga estão apresentados no seu currículo? Estão na sequência lá que a empresa já colocou como pré-requisito? Está como essa sequência no seu currículo? Está estruturado dessa forma? Então veja com calma, analise com calma, revise com calma se não tem informação ou excesso ou até mesmo informação faltando e que de repente você tenha e que você acabou não colocando no currículo. Então essa revisão ela é muito importante de ser feita antes de enviar o currículo para o endereço, para o RH, para a empresa, até mesmo deixar lá na portaria da empresa. Então veja que nós estamos falando aqui de informações iniciais que são muito importantes. Vamos aqui falar dos 5 em diante agora, um pouco mais da estrutura de um currículo, o que ela deve ter. Então quando nós falamos, todo currículo deve ter dados pessoais. Porém, hoje, tome cuidado, não se coloca mais número de RG, número de CPF, número de título de eleitor, número de carteira de trabalho. Esses números que são pessoais, que incham o currículo, não são necessários. O que é importante ter no currículo como dado pessoal, principalmente nos dias de hoje? O seu nome, é claro, né? Não deixe faltar o seu nome e principalmente tente colocar ele em destaque no seu currículo. E-mail é muito importante porque hoje ele é a principal forma de contato, claro, né, junto com o telefone. Então coloque o e-mail, coloque o telefone, mas coloque um e-mail válido. Nós vamos falar um pouco disso também do e-mail lá depois, aqui no finalzinho, sobre o que não pode faltar num currículo. E também até aqui, né, se algo já do inicial eu não falei, deixa aqui o seu comentário também, né, até mesmo de algum outro aplicativo que você conhece, que pode dar modelos de currículo, né, muito bons. Também deixa aqui para nós no comentário, colabore aqui com a nossa sala de aula. Também é importante colocar endereço, endereço atualizado, o endereço real, né, o endereço verdadeiro. E também aqui é importante colocar, se você tem e principalmente mantém atualizado, a questão do seu endereço do LinkedIn. Qual é o seu link, qual é o seu perfil no LinkedIn, e isso é muito visitado pelas empresas. Então, se você tem um currículo bem apresentado, se você tem um currículo atrativo, aproveite e coloque ali o seu LinkedIn e deixa lá que a empresa acesse o seu contato e veja que aquilo está atualizado, que o seu perfil está atualizado. E lá vai ter talvez muitas outras informações que de repente você não colocou aqui no currículo, então vale a pena. Então, dentro dos dados pessoais, isso é muito importante e isso aqui é o essencial. Não deixe faltar e também não precisa colocar nada de excedente além disso que está aqui. Vamos então falar um pouco da estrutura, né? Então, o que nós estamos falando aqui, né, faz parte da estrutura do currículo. Então, os dados pessoais, como eu já falei aqui, é o que deve ter, né, como principal de dados pessoais. E estado civil, é bom colocar. Tá? Então, de repente, algumas vagas elas são avaliadas se a pessoa é casada, se não é, principalmente vagas que muitas vezes viajam muito, que têm uma necessidade de jornadas de trabalho diferenciadas, então isso geralmente é linkado com o estado civil. Então,
costuma-se colocar também dentro dos dados pessoais. É importante colocar no currículo o objetivo. Lembra que nós falamos sobre saber da vaga que eu estou concorrendo? Então, se você sabe que a vaga é para vendas, já coloca no seu currículo, dentro do objetivo, coloca lá uma aba de objetivo, um campo de objetivo já no início do seu currículo, já depois dos dados pessoais, para que vaga você está concorrendo, o que você está buscando. O seu objetivo é concorrer à vaga de vendas, à vaga de produção, à vaga de manutenção, ou seja, deixa isso claro, porque isso vai nichar o seu currículo. Se você já tem uma formação, tem experiência, é muito bom, porque não corre risco, por exemplo, de você ir para uma vaga que você não gostaria de estar concorrendo ou que ganhe muito aquém, por exemplo, daquilo que você está concorrendo. Então, se você tem um objetivo claro, coloca ele no seu currículo. Depois disso, nós vamos para as experiências profissionais. A experiência profissional é aquilo que você foi adquirindo ao longo do tempo, de trabalhos que você foi executando, por exemplo, em outra empresa. E aqui é muito importante você sempre elencar isso, sempre do mais recente primeiro, para aquilo que é mais antigo. Então, as experiências mais atuais coloca primeiro e as mais antigas vai colocando por último, tá? Então, isso é muito importante e é dessa forma que as empresas costumam analisar. Então, qual foi o último emprego? Qual foi o emprego anterior a esse? Uma leitura da experiência que você foi adquirindo ao longo do tempo. Dentro da experiência profissional, é importante você colocar o que você fazia naquela empresa. Não tudo, mas como eu falei, dentro do objetivo e dentro do priorizar informação, o que tem a ver com aquilo que você está concorrendo. Então, às vezes se coloca um monte de detalhe, um monte de informação, coisas que não têm impacto nenhum com a vaga que você está concorrendo, que não faz sentido. Então, seja objetivo, coloque essa informação, não tenha preguiça de preencher currículo. Um dos grandes problemas que nós vemos em currículos, principalmente os currículos que são preenchidos dentro de plataformas de empresas que pedem bastante informações, é preguiça. Olha que coisa doida. Existe preguiça de preencher o currículo, preenche com pressa, preenche no celular, preenche correndo, preenche sem de fato ter um foco ou estar de fato mostrando o interesse. E é possível perceber isso já quando fazemos a leitura do currículo. Então, muito cuidado, muita atenção e de fato se dedique ao preenchimento do currículo. Depois nós vamos aqui para as qualificações. Qualificações está muito ligado, por exemplo, aos cursos que você fez, principalmente aqueles cursos que nós chamamos de curso de curta extensão, cursinhos de 8 horas, 4 horas, que eu faço na internet, que eu faço em final de semana, que eu faço online, aqueles cursos de curta duração, 16 horas, e aí tem até os outros cursos, de repente, profissionalizante, 40 horas, curso técnico. Aqui nós vamos colocando isso aqui também dentro das qualificações, porque isso vai encorpando o meu currículo. Mais uma vez eu falo, foque naquilo que tem sentido com a vaga que você está concorrendo, que você está colocando. Então é muito importante dentro da qualificação e também procure colocar isso do mais recente para o mais antigo. Mais recente primeiro, sempre focando nas vagas. Então as qualificações, elas devem, preste atenção, elas devem estar no seu currículo. E também colocar aqui a questão da formação acadêmica. Tá? Na formação acadêmica nós estamos falando daquilo que é a sua formação, aquilo que nós chamávamos de escolaridade. E presta atenção aqui, né? E aqui já indo para aquilo que não deve ter no seu currículo. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, ensino médio completo, eu não vou colocar lá para encher currículo, ensino fundamental completo e depois colocar ensino médio completo. Se você colocou ensino médio completo, já subentende que você tem ensino fundamental completo. Ok? Então fica a dica aí para você não inchar o seu currículo com informação que não tem relevância e de repente está roubando espaço de uma outra informação importante para o seu currículo. Então, informação acadêmica está ligado com escolaridade, superior completa. Aí se você tem superior e tem pós-graduação, coloca primeiro a pós-graduação e depois detalhando qual é a sua pós-graduação e depois você coloca ali, por exemplo, a sua graduação. Ou aqui nesse sentido pode ser invertido, né? A primeira graduação e depois a pós-graduação.
então subentende que você já não precisa colocar ali ensino médio, ensino fundamental completo. Então, aqui está a estrutura do currículo, aquilo de básico que tem que ter, aquilo de importante que tem que ter. E presta atenção, quando vamos preencher um currículo que está na base de dados de uma empresa, no site de uma empresa, num portal, dentro de um link que eu preencho, todas essas informações são pedidas e são pedidas com detalhes. Então, se prepare para preencher o currículo. Não faça isso na correria, não faça isso de qualquer jeito, porque as empresas percebem, nós gestores percebemos quando pegamos o currículo em mãos. Um RH que recebe muito currículo percebe isso quando recebe um currículo em mão. Então, dê valor para o currículo. Então, o seu currículo é a tua carta de apresentação, é como você se apresenta para aquela vaga. Então, preste atenção nisso. Então, se você ficou até aqui, você merece receber agora também a questão de dicas daquilo que não pode ter de forma nenhuma no meu currículo. E preste atenção, porque isso faz uma diferença tremenda quando nós estamos ali preenchendo. Então, eu anotei aqui algumas situações importantes e começa a anotar aí então. Primeiro, não use elementos de designs que de fato atrapalhem a apresentação do seu currículo. Então, cuidado com as cores, cuidado com figuras, cuidado com as linhas, cuidado com enfeites, bordas que você coloca no seu currículo, que acaba chamando a atenção muito mais do que a informação que você colocou lá. Então, isso aqui é muito importante. É importante que o seu currículo seja clean, que o seu currículo seja limpo, que o seu currículo seja adequado, que essas coisas não roubem o detalhe da informação, porque a informação é o mais importante no seu currículo. Uma outra dica, uma segunda dica aqui é: não inclua informações falsas, endereço falso, e-mail falso, não incluam coisas para, de fato, só ocupar espaço no currículo. Então, porque se o recrutador descobrir na entrevista ou nas pesquisas que aquilo é falso, você já será eliminado muito antes de ser chamado para a entrevista ou até mesmo durante a entrevista. Se você falar algo que vai estar em desacordo com o seu currículo, você se complicou e isso pode impedir você de progredir no processo seletivo. Também, inicialmente, não mencione a pretensão salarial no currículo. Deixe para mencionar isso quando for requisitado. Então, de repente, o RH vai te enviar uma ficha para você preencher e lá vai ter a pretensão salarial. Aí você coloca isso, ou durante a entrevista, isso vai ser perguntado. Então, deixa isso para o momento certo. Quanto ao endereço de e-mail, que nós colocamos ali que é uma necessidade de ter, e de fato cuidado em colocar e-mails infantis ou e-mails estranhos. Por exemplo, vou citar aqui como exemplo, tolamiguinhodagalera@gmail.com.br. Ou, por exemplo, lá uma menina, uma mulher vai fazer um currículo, coloca lá o nome fulano de tal, a gatinha. E enfim, diversas situações que a gente deve evitar. Aquilo que deixa o seu e-mail infantilizado ou o seu e-mail de uma forma muito informal. Então é importante que, de repente, se o seu e-mail está dessa forma, que você crie um e-mail mais formal, ou seja, que tenha o seu nome, o seu sobrenome, pode ter até alguma sigla após isso, de forma com o seu sobrenome, mas que deixe ali uma seriedade para o seu e-mail. Então, muito cuidado com o e-mail que você coloca ali. Então, aqui estão algumas dicas importantes para você montar o seu e-mail, para você tomar cuidado, para que você já não seja penalizado quando o seu currículo estiver em mãos. E aqui, enfim, é uma forma de você estruturar um currículo bem montado, tá? Parece besteira, mas existe uma escassez no mercado já na seleção de currículos. Muitas e muitas pessoas são eliminadas já na parte de seleção de currículo, não por de repente não ter os requisitos, mas muitas vezes por não saber montar um currículo. Então, como eu disse, geralmente o RH recebe muitos currículos e tem que fazer uma seleção de diversas informações, e se o seu currículo não estiver bem apresentado, não estiver com as informações no lugar certo, não estiver com as informações adequadas, ele pode ser eliminado. Espero poder ter ajudado já aqui na questão do conceito do currículo. Se você tem mais dúvidas, quer mais informações, pode deixar aqui o seu comentário. Respondendo o seu comentário, podemos ajudar outras pessoas que estão aqui conosco na nossa sala de aula. E se para você ficou claro o conteúdo,
conteúdo ajudou na informação, convido você a deixar o seu like aí. Se você está chegando agora no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber aí diversos conteúdos que já estão aqui postados. Aproveite para conhecer o canal. E se te ajudou, também convido você a deixar aí um valeu demais, que é a oportunidade de você contribuir com o nosso canal para que possamos trazer cada vez mais conteúdos e melhores conteúdos, que é aqui um coração com o cifrão que está aqui. Então, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula, até o próximo conteúdo.